E aí família, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, eu me chamo Danilo. Nesse vídeo em específico vamos tratar sobre dois assuntos. O primeiro, se o Vasco quiser registrar a SAF, terá que pagar uma dívida milionária com a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. A outra situação envolve os contratos de 17 atletas do Vasco que vencem agora em 2022. Quem você manteria para a temporada 2023? Manteria também Carlos Brasil como gerente de futebol do Vasco? A gente vai falar sobre isso depois da vinheta. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, a FERJ, só irá analisar o pedido do Vasco em relação ao registro da SAF após o pagamento de uma dívida milionária, 6,8 milhões. Boa parte dessa dívida está relacionada ao exercício de 2017, quando Eurico Miranda ainda era presidente do Vasco. O Vasco reconhece essa dívida no último balanço, publicado este ano, e diz o seguinte: são valores devidos em sua totalidade por pagamentos efetuados pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro para despesas operacionais de jogos de futebol, principalmente no exercício de 2017, que não foram ressarcidos à Federação, quando da ocorrência dos referidos eventos esportivos não possuindo taxa de juros contratual. O clube está negociando a forma de pagamento da dívida. O Vasco da Gama pode negociar o parcelamento dessa dívida com a Federação. O valor é tão alto que, como você acabou de ver, a Federação não cobra juros por isso, né? Então é lucro certo, né? Incrível, cara, como essas federações arrecadam em cima dos clubes. E mais incrível ainda é a passividade dos dirigentes, em relação a tudo isso. Como é que o Vasco acumula uma dívida quase em sua totalidade no exercício de 2017 e isso vai passando de um dirigente para o outro, né? De uma forma assim normal. A dívida normal, ninguém questiona, ninguém denuncia, ninguém abre um processo, né, de denúncia, e a coisa caminha assim de forma natural, né? Incrível essa passividade, né? Tem que ser realmente investigado, porque essas federações, principalmente a do Rio, lucra com o campeonato estadual, lucra com os clubes da elite do futebol carioca. É brincadeira, cara. É digno de investigação. Não à toa as pessoas, né, se perpetuam nos cargos, tanto de clubes quanto de federações, e as coisas vão acontecendo de forma natural, né, como se fossem naturais, e chega num cenário como esse, né? Uma passividade enorme do clube, não há denúncia, e quando se entende o tamanho da dívida, se chega num valor como esse, de 2017, que não foi pago e que agora está sendo cobrado. Próximos passos em relação a essa transição da SAF, justamente a conclusão do registro da SAF na Federação Carioca, para logo depois registrar a SAF junto à CBF, né? E aí transferir os ativos do Vasco da Gama para a 777 Partners, né? E aí se transfere jogadores, se transfere comissão técnica para Vasco SAF, que pertence a 777 Partners, né? Para daí então o Vasco da Gama receber o valor de 120 milhões prometidos para essa temporada 2022. Valores que o Vasco precisa realmente receber se quiser ter um time competitivo para o ano que vem, né? Time que precisa subir. O Vasco da Gama precisa subir com este elenco para a Série A do futebol brasileiro. Não há mais o que se fazer, a janela fechou e o elenco que está aí é justamente esse elenco que fecha a temporada do Vasco para acesso ou não. Há um risco do Vasco ainda não garantir o acesso nessa temporada. O Vasco dos últimos 10 jogos tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Realmente o time caiu muito de produção após a saída do técnico Zé Ricardo. Vivemos um período ali desastroso com Maurício de Souza, e o Vasco agora com o Emílio Faro tenta recuperar uma sequência, né? Tenta impor, aliás, uma nova sequência de invencibilidades
para garantir o acesso. E por falar em elenco, o Vasco tem aí 17 atletas que estão encerrando seus contratos agora no final dessa temporada, e o Vasco precisará definir as renovações ou não. São atletas, por exemplo, como Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Anderson Conceição, Quinteiros e Nenê. Atletas que se destacaram nessa temporada do Vasco da Gama e que de repente podem ter aí as renovações garantidas para o ano que vem, né? Thiago Rodrigues, Yuri Lara, Danilo Borja são jogadores que agradam a comissão técnica e o Vasco deve encaminhar essas renovações, né? Vamos falar de quem são esses atletas, vamos identificar aqui, vamos lá. Começando pelos goleiros, né? Alexander é um goleiro que já está praticamente encaminhado a sua renovação por mais 3 temporadas, né? O Vasco, o contrato do jogador vence agora em setembro desse ano, ou seja, mês que vem, mas o Vasco já encaminhou um acerto com o jogador por mais 3 temporadas. Thiago Rodrigues está com o contrato vencendo agora em dezembro, assim como House Fintelman. Zagueiros, Danilo Borja, Anderson Conceição e Quinteiros, da mesma forma, o contrato se encerra dia 31 de dezembro. Laterais, Léo Matos e Edmar, também encerrando o contrato. Esses aí nem precisavam ter vindo para essa temporada. Léo Matos precisava ser dispensado e Edmar nem cogitado no Vasco da Gama. Meio-campistas, Yuri Lara, Luiz Henrique, Nenê e Sarrafiori, também com o contrato vencendo em dezembro. Yuri Lara, para mim, pode ficar assim como o Thiago Rodrigues. E o Nenê também poderia ficar, até porque a líder de assistência dessa temporada nos ajudou bastante, né? Mas esses 3 jogadores poderiam até ficar no Vasco da Gama para compor o elenco do ano que vem, né? Poderiam fazer parte do elenco do ano que vem para compor, né, a montagem do time, né? Como se fosse ali uma espécie de elenco reserva, né? Acho que o Thiago Rodrigues poderia até ser goleiro titular do Vasco da Gama na temporada do ano que vem com uma zaga mais forte, né? Mas Yuri e Nenê eu não vejo que sejam peças titulares do ano que vem, né? Sarrafiori aqui para mim não deveria nem ter ficado, deveria ter sido dispensado junto com o Pikachu, junto com o Fernando Miguel, enfim. Mas foi um jogador que acabou se lesionando e ficou afastado no departamento médico e aí retornou só agora, né? Atacantes, Alex Teixeira, Raniel, Bruno Tubarão e Fábio Gomes também encerram os contratos agora nessa reta final do ano. Alex Teixeira encerra o contrato dia 30 do 11, Raniel dia 30 do 11, assim como Bruno Tubarão e Fábio Gomes. Desses aqui, o único que deveria ter uma chance para o ano que vem seria Alex Teixeira, até porque decidiu vir para o Vasco agora nessa reta final e ainda precisa de uma sequência, até mesmo num time melhor montado, para a gente entender o que o Alex Teixeira pode render no Vasco da Gama ainda, né? O detalhe maior é o seguinte: com este elenco aqui, onde a gente tirou Thiago Rodrigues, Quinteiros, Anderson Conceição, quem mais? Yuri Lara e Nenê, eu acho que quem não deveria também permanecer para o ano que vem seria o Carlos Brasil. Tá certo que ele montou um time num cenário em que o Vasco não tinha recurso algum, uma descredibilidade enorme no mercado, mas o elenco que foi montado é muito questionável, né? Muito. São 36 atletas. Você sabia que o Vasco da Gama tem 36 atletas no elenco principal? Um elenco maior do que, por exemplo, o elenco do Corinthians, que tem 31 jogadores e está na 4ª colocação da Série A. Um elenco maior que, por exemplo, do Atlético Paranaense, que está na 6ª colocação e tem 29 atletas. Um elenco maior do que o do Internacional, que briga pelo G4. Então, percebam que o trabalho do Carlos Brasil é totalmente questionado. Não dá para aceitar que, por exemplo, o Carlos Brasil tem a função de gerente do futebol do Vasco da Gama para o ano que vem. Mas está encaminhado, né? Paulo Brax como executivo e Carlos Brasil também como um participante ali na montagem do elenco para o ano que vem. Acho que se quisessem manter Carlos Brasil aí, desce o cara para a base. Foi onde ele se destacou, nos deu aí o título da Copa do Brasil,
mas no elenco principal não dá. Você concorda comigo? Deixa aí nos comentários com quem você renovaria para a temporada do ano que vem. Você manteria Carlos Brasil como gerente de futebol do Vasco? Deixe sua opinião aí nos comentários. Vou ficando por aqui, fica na paz, fica com Deus e até mais.